Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, depois que descobriu Cristo em sua vida, não mais o abandonou. Foi um homem apaixonado pela redenção do Senhor. Deixou-se tocar inteiramente pelo Evangelho. Formou muitas comunidades e orientou-as no caminho da salvação. Sua vida é estímulo e testemunho para a nossa fé. É o próprio Cristo que vive em mim. Essa é também nossa vocação. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos 16, 15 e 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A importância da conversão de Paulo se perpetua até os dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque a igreja primitiva, ela se formou por duas categorias de cristãos. A primeira categoria, ela provinha do judaísmo. Então, são os judeus que, ao entrar em contato com a mensagem do Evangelho, proveniente da propagação pelos discípulos, vão reconhecer em Jesus o cumprimento das profecias dos profetas, principalmente do profeta Isaías. Então, eles vão aderir ao cristianismo, só que a sua matriz, sua raiz é judaica. Portanto, eles serão chamados de judeus cristãos. Então, são os judeus que se convertem ao cristianismo. A segunda categoria serão os pagãos, que mediante a evangelização realizada por alguns discípulos, eles vão se converter ao cristianismo. Então, eles serão conhecidos na igreja primitiva como os gentios, entenda-se gentil como pagão, cristãos. Quem dará uma atenção especial a esses pagãos que se convertem ao cristianismo justamente será Paulo de Tarso, São Paulo Apóstolo. Ele e Barnabé vão se empenhar para a propagação do evangelho no meio dos pagãos. E ouso dizer que se eles não tivessem feito isso, poderia ser que o cristianismo não tivesse sobrevivido. Por quê? Porque a matriz judaica do cristianismo vai existir até o século IV. Depois ela some. Mas por quê? Porque houve a grande dispersão dos judeus. Lembremos que no ano 70, o general Tito invade Jerusalém, destrói a cidade e ocorre a grande dispersão dos judeus pelo mundo inteiro. Eles só vão voltar para a região de Israel na década de 60 do século passado, entre 1960 e 1968, quando há novamente a formação do Estado de Israel. Quer dizer, eles ficam 1900 anos longe da Judéia. Então, vocês imaginem, com essa grande dispersão, o cristianismo de matriz judaica, ele se perde, ele acaba. Tanto que no século IV, como eu falei, a partir do século V já não há mais vestígios de judeus que se tornaram cristãos. Portanto, o cristianismo ele começa a se propagar, a se dissipar pelo mundo inteiro por causa da evangelização dos pagãos. E aí a figura de Paulo é, sem dúvida nenhuma, ímpar. Porque se Paulo e Barnabé não tivessem se preocupado com a evangelização dos pagãos, poderia ser sim que o cristianismo tivesse morrido. Lógico, vamos confiar aí na graça de Deus, né? Deus daria um jeito de, tanto que deu, a conversão de Paulo, né? Se não fosse Paulo, poderia ter sido outro, que Deus iria preparar para dar sequência ao processo de evangelização entre os pagãos. Como isso aconteceu dentro do paganismo? Havia uma questão muito importante. A maioria dos pagãos, dos gentios que se converteram ao cristianismo, eles já eram simpatizantes do judaísmo. Só que eles não se convertiam ao judaísmo por causa de uma questão: a circuncisão. A matriz de pensamento dos gentios na época era grega. E na cultura grega, o corpo é belo por si. Lembremos que os romanos vão dominar os gregos, e os gregos dominam os romanos pela cultura.
Então, a cultura romana vai ter muito da cultura grega. E na cultura grega, o corpo é belo por si. Portanto, mutilar alguma parte do corpo, e a circuncisão é justamente uma pequena mutilação, ela tira uma parte de uma pele, então eles achavam que aquilo era uma coisa horrenda. Então, o que acontecia? Os pagãos de matriz cultural grega, eles não se convertiam ao judaísmo por causa da circuncisão. Porque a circuncisão é como se fosse o nosso batismo. Era necessário passar por ela para virar judeu, assim como o cristão vira cristão através do batismo, né? O pagão vira cristão através do batismo. Portanto, eles não se convertiam por causa da circuncisão. Quando Paulo de Tarso e Barnabé apresentam o evangelho que se baseia na religião judaica, lembremos que Jesus era judeu, eles começam a se converter em massa para o cristianismo, porque Jesus era judeu e o pensamento, a matriz, era judaica também. A matriz do pensamento cristão era judaica. E aí o que acontece? Eles começam a se converter em massa. Porque o único empecilho para eles era o quê? A circuncisão. Para se tornar cristão, a única coisa que tinha que fazer era aceitar Jesus Cristo, o Evangelho, e se batizar. E aí você virava cristão. E aí então o que acontece? Esses pagãos, esses gentios, eles se convertem ao cristianismo e começa a propagação do cristianismo durante todo o Império Romano. E tudo isso foi possível por quem? Paulo de Tarso. Por isso que a igreja celebra a sua conversão, porque ela foi extremamente importante para a propagação do cristianismo, principalmente na Europa. Paulo ele vai fundar as comunidades de Corinto, Gálatas, é tudo naquela região ali da Grécia. E dali ela se propaga para a parte da Europa, porque a parte do Oriente Médio até a Turquia ali era proveniente da Igreja da Judéia. Paulo ele vai se preocupar com aquela região da Grécia que depois ele vai, inclusive, ele vai para Roma e morre em Roma. Então aquela região ali é a região onde Paulo irá atuar na propagação do Evangelho. Por isso que a igreja, sem dúvida nenhuma, diante da importância deste homem para a divulgação e propagação do cristianismo, dedica um dia para ele, o dia da sua conversão. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.